Paz e bem, estou aqui em Kalvária Paczławskiej, onde morou Ojciec Venans Katarzyniec, um franciscano da província de Cracóvia. Ele foi o mestre de noviciado de Ojciec Alfons Kolbe, o irmão de São Maximiliano Maria Kolbe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Ojciec Venans Katarzyniec. E aqui, nessa capelazinha aqui, é uma capela de adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois eu vou mostrar para vocês lá o interior dessa igreja e um pouquinho também do interior da igreja maior, onde nós estamos neste encontro da família franciscana, por ocasião dos 800 anos do Cântico do Irmão Sol, composto por São Francisco de Assis, tá bom? Então é uma oportunidade para encontrar a família franciscana aqui, um momento fraterno e também de estudo, então, de espiritualidade franciscana também, tá bom? Um grande abraço a todos, paz e bem. Essa aí é a capela da adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui fala que o Ojciec Venans Katarzyniec foi trazido para essa igreja, o corpo dele, e ele morreu com apenas 31 anos de idade, um sacerdote muito novo, mas de uma vida espiritual muito profunda. Depois nós vamos conhecer então lá no interior da igreja, onde está o corpo dele, porque nessa parte aqui tem apenas um memorial, falando que o corpo dele foi trazido para cá, para a igreja, tá bom? Aqui também fala que no ano de 1928 viveu aqui São Maximiliano Maria Kolbe, porque depois que Ojciec Venans Katarzyniec ele estava bem enfermo, como ele era o mestre de noviciado, então ele saiu desse cargo de mestre de noviciado e São Maximiliano foi escolhido então para ser o mestre de noviços. Mas também São Maximiliano foi transferido para Zakopane, porque ele tinha um problema no pulmão e também não pôde ocupar essa mesma função, tá certo? Então ele ficou aqui pouco tempo, acho que pouco menos de 6 meses. Paz e bem, nós estamos aqui em Kalvária Paczławskiej, no encontro dos 800 anos do Cântico do Irmão Sol, composto por São Francisco de Assis. Estamos aqui com a família franciscana e nesse local, em Kalvária, morou o Ojciec Venans Katarzyniec. Ele foi um franciscano conventual da província de Cracóvia e é muito interessante a história dele. Ele morreu muito cedo, com apenas 31 anos de idade, e ele também foi amigo de São Maximiliano Maria Kolbe. E também Ojciec Venans Katarzyniec foi mestre de noviciado. E para nossa surpresa, ele foi o mestre de noviciado de Ojciec Alfons Kolbe, o irmão de São Maximiliano Maria Kolbe. E Ojciec Alfons, certa vez, disse que se encontrou com Ojciec Venans Katarzyniec e passou várias horas conversando com ele. E ele nos relata que aquela conversa trouxe para ele um sabor de eternidade, a lembrança do céu. E ele sempre ficou com aquela lembrança daquela conversa com Ojciec Venans Katarzyniec. E também, quando São Maximiliano se encontrou com Ojciec Venans pela primeira vez aqui em Kalvária Paczławskiej, ele disse que o encontro dele com Ojciec Venans Katarzyniec marcou muito a vida de Maximiliano. Disse que teve boas impressões sobre ele, que era um grande homem de Deus.
Interessante um fato na vida de São Maximiliano, quando ele experimentou a intercessão do Ojciec Venans Katarzynek, isso é no ano de 1922, quando São Maximiliano começa então a divulgar o Cavaleiro da Imaculada em Cracóvia. Recordando que Ojciec Venans Katarzynek, ele faleceu em 1921, já com fama de santidade. Então São Maximiliano, em 1922, em Cracóvia, quando ele começou a divulgar o Cavaleiro da Imaculada, certa vez faltou o dinheiro para que ele pudesse pagar a publicação do Cavaleiro da Imaculada. Então ele recorre à intercessão do Ojciec Venans Katarzynek e pede para que ele possa interceder pela obra, pelo Cavaleiro da Imaculada, pela impressão do Cavaleiro da Imaculada. Ojciec Maximiliano Maria Kolbe então vai na igreja dos franciscanos em Cracóvia e diante da imagem da Imaculada Conceição, ele se ajoelha e reza. E ele encontra lá aos pés da Imaculada um envelope com uma quantia que ele precisava para a publicação da primeira edição do Cavaleiro da Imaculada. Então ele atribui esse milagre a Ojciec Venans Katarzynek. Interessante também porque naquele envelopezinho estava escrito: para ti, ó Imaculada. Então São Maximiliano foi o primeiro a experimentar então a intercessão do Ojciec Venans Katarzynek, e como agradecimento ele disse que a partir de então tomaria Ojciec Venans como o seu patrono, né, o patrono do Cavaleiro da Imaculada, e também que publicaria na primeira edição algo sobre a vida do Ojciec Venans Katarzynek. E assim aconteceu. São Maximiliano publicou então sobre a vida do Ojciec Venans na primeira edição do Cavaleiro da Imaculada. E para poder terminar, Ojciec Venans Katarzynek, ele tinha uma vida espiritual muito profunda, uma proximidade da Imaculada, também de Jesus no Santíssimo Sacramento, e ele nos ensina que não são todas as pessoas que podem cumprir coisas sobrenaturais, mas cada um é chamado a fazer aquelas obrigações do cotidiano às quais nos compete. Então que Deus possa nos abençoar pela intercessão do Ojciec Venans Katarzynek e também que nós possamos a cada dia crescer na nossa espiritualidade do cotidiano. Paz e bem. Aqui é a igreja, então, onde viveu o Padre Vicente, em Calvária. Como vocês podem ver, é uma parte de montanhas, muito bonita. E aqui é a entrada do convento. Eu encontrei aqui uma plaquinha bem interessante aqui nessa janela, falando que nesse quarto, no dia 31 de maio de 1921, com fama de santidade, morreu o Ojciec Vicente, o Padre Vicente. Então esse aqui é o quarto dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Paz e bem.